Olá, pessoal, tudo bem? Segura seu coração que hoje, nesse Dia das Mães, a gente vai ajudar pelo menos uma mãe a melhorar do zumbido. Porque mãe é o único meio de transporte para a gente chegar aqui na Terra, né? E aí, eu preparei umas palavras que mexeram com o meu coração, aqui ó, mexeram com o meu coração. E depois eu vou contar para vocês, quem sabe mexe com vocês também. Porque afinal de contas o que não falta é sofrimento por falta de orientação, por falta de direcionamento, para onde eu vou com esse problema que eu tô, né? E daí aqui, aos domingos, a gente tenta fortemente ser o GPS de cada um de vocês, né, para nortear o melhor caminho para a recuperação do ouvido de cada um, né? Então fiquem com a gente. Quero muito saber como é que tá sendo o Dia das Mães de vocês. Quem é que tá aí feliz porque abraçou os filhos? Quem é que tá aí feliz porque é filho e abraçou a mãe? Quem é que pode não estar tão feliz porque não esteve perto da mãe? Quero muito saber de vocês. Enquanto isso, a gente vai também respondendo umas perguntas de vocês e depois eu vou abrir para uma mãe. Hoje eu quero uma estrela mãe para que a gente possa compartilhar aqui, né, as questões de incômodo, de sofrimento, e a gente possa levantar uma mãe para brilhar aí de volta, tá bom? Enfim, vamos lá cumprimentar aqui o pessoal que chega nesse comecinho pontual. Heloísa, querida, tudo bem? Baqui César, Graziela, querida, tá boa? Tânia Mara, a Ana Lúcia Gama, estrela, queridinha, tudo bem? Ana Carol Melo, quem mais? Agita Ellen, Barry, Mike, NSB Natália, Cris Cavalcante, sejam todos super bem-vindos na vibe de mãe, aquele coração que cabe todo mundo. Cris Cavalcante, Márcia Lima, Ricardo Furtado, tudo bem, querido? Cida Panela, Crisac, olá, tudo bem? E o Deni Almeida, Sandro Roberto Estrela, tudo bem, querido? Edson Santos, Thiago Gerrola, a melhor está ao vivo, bonitinho, tudo bem? Ai, feliz Dia das Mães, muito obrigada para todos vocês também, né? Para todos vocês. Ana Cassans, Fabiola Murad, Beatriz Albernaz, tudo bem, querida? Letícia, sua fofa, tudo bem? Jaque Pires, Bretas, Cristina, Mariceia, Joelma, Regina Arquiteta, sejam todos bem-vindos aí. E vão se preparando. Quem aí é mãe e quer hoje ser a estrela da live, calma, né? Contra a regra, que falhou. A estrela da live, vamos lá. Hoje é dia de contar a história aqui ao vivo pra gente. Precisa rolar o chat todo lá pra cima e clicar naquele botãozinho participar, que é o que aparece assim que vocês entram na live. Muita gente não dá bola pra ele, tá bom? Então clica no participar, que daí aparece aqui na minha tela e eu chamo vocês, tá bom? Ricardo, boa tarde, feliz Dia das Mães, doutora Tani, felicidades, muito obrigada. Fernando, bem-vindo, tudo bem? A Natália tá dizendo que um dia não tão feliz, vamos conversar sobre isso. Dona Natália. Adelina Rocha, tudo bem? Graça Oliveira, Daniela Miolo, bem-vinda. Tassiana Basílio, Celibela. Ah, Celibela tá dizendo que é mãe de pet. E tá tudo bem, né, Celibela? Mãe de pet, mãe de planta, tá tudo perfeito, né? Enfim, quem mais? Márcia Lima, Nice Bonetti, bem-vinda. Minha querida, sua família é linda. Sociurde, Deus abençoe muito em todos os dias da sua vida. Amém, que assim seja, com certeza. Maria Noneto, Tassiana Basílio, boa tarde a todos. É isso aí, enquanto vocês vão se cumprimentando, me cumprimentando, vamos nos preparar aí para essa live na vibe, né, do coração de mãe. Maria Neuza, bem-vinda. Justina, Erivelto, Carneiro J, Celi Martins, Estrelona, tudo bem, querida? Maria Neuza, quem mais? Renata Brito, Luciana Tomé, Mônica G, Marta Ângela. Ai, quanta gente nova entrando, hein? Quanta gente nova entrando, isso é muito bom, muito bom. Jaque Piros, acho que eu já falei. Ronsete, Silvia Cris, e vamos que vamos, tá? Jane Schode, tudo bem? Sumida, hein? Alexa Águia, Paim Miolita, tudo bem, querida? E vamos que vamos. Então,
Tô aqui prontinha para responder algumas perguntas de vocês. Fiquem à vontade para digitar aqui no chat. E como eu falei lá no comecinho, para quem chegou depois, né? Aí eu tenho um textinho aqui que saiu do coração para ler para vocês. E a gente vai, né? Como mexeu comigo, talvez mexa com vocês. E a gente vai trocando umas figurinhas. E lembrete, hoje é dia de ter pelo menos uma estrela mãe, tá? Mãe, lembra disso, tá? Então quem quiser vai pedindo aí. Curuçá, no Pará, que beleza! Eu falo, olha, esse grupo tá juntando gente de tudo quanto é canto do Brasil e fora do Brasil também. Então, muito bom. Boa tarde, hoje muito feliz com minha mãe. Ai, que delícia ler isso, Valquíria, que delícia, viu? Amigos do Pão, Michele Lobato, Luz Caso, vamos que vamos. A hora que vocês tiverem perguntas, hoje tá todo mundo quietinho, né? Que bonitinho. Vocês estão na vibe do parabéns aqui, muito bacana, muito gostoso, viu? Então recebam todos meu abraço, né? Hoje vamos tentar fazer a melhor live para esse dia comemorativo, tá bom? Então vamos lá, o que vocês querem saber? Hoje eu não deixei uma caixinha, né, com antecedência, deixei para pegar todo mundo aqui. Doutora, tive gripe forte, mas deixou um zumbido chato demais. Silva Cris Teixeira, pois é, Silva, Cris Teixeira, desculpa, a gente tem atendido mais casos assim, né? Não é de hoje que uma gripe, uma otite, um resfriado, uma covid da vida, uma infecção aqui que pega nossas vias aéreas superiores pode dar zumbido. Quer dizer, vem o zumbido na vigência, aí o problema vai embora, né? E daí o bendito do zumbido fica. Não é de hoje. Mas de fato a gente tem pego mais casos assim, tá? Então a ideia é tratar o quanto antes. Porque ainda pode ser parte de um processo inflamatório, principalmente se tiver alguma coisa com a Covid. E olha que hoje a gente está vendo muita gente com infecção de vias aéreas respiratórias que já não vai mais testar para ver se é Covid ou não, tá? Mas principalmente se for Covid, a gente está vendo justamente isso. Quanto a Covid, mais do que outras viroses, tendem a deixar um rabicho inflamatório ainda, que pode ser tratado como se trata um processo inflamatório, né? E de outras gripes, outros vírus que não Covid, às vezes fica só como sequela mesmo, né? Então o ouvido foi agredido pela toxina do vírus ou da bactéria, se tiver tido alguma otite bacteriana, né? E daí a ideia é a gente poder tratar, né, eu particularmente gosto de vasodilatadores e de otoprotetores, né? Magnésio, NAC, coenzima Q10, coisas que melhoram fortalecem o ouvido para ele se recuperar melhor, tá bom? Quem mais? Vamos lá, as perguntas de vocês. Com a retirada da vesícula, eu li que temos que tomar algumas vitaminas para o resto da vida. Tem influência no zumbido a retirada da vesícula? Fernando, até onde eu sei, retirada direta da vesícula em si, não. A falta que a vesícula vai fazer no corpo, não vejo link com o ouvido. Se tiver, eu desconheço. Mas tem um artigo velho, vou dizer, deve ter uns 20 anos isso daí, mostrando 3 casos de zumbido logo no pós-operatório e foram ver o que tinha em comum. E parece que era o anestésico, o tipo de anestesia geral dada para essa cirurgia, mas não a perda da vesícula em si, tá? Quem mais? Doutora, a senhora acha que a fotobiomodulação com uma dosagem maior pode ajudar no zumbido coclear? Tiago, eu não sei, tá? Eu acho que esse assunto da fotobiomodulação no zumbido ainda é novo, embora seja um assunto muito promissor, não tenha dúvida, e a gente já escolheu esse assunto e uma pesquisadora dessa área aí para falar no nosso evento em novembro, né? A gente tem sempre o WEISA dentro do Novembro Laranja, que é a campanha nacional de conscientização do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. A gente tem o nosso evento científico, né? A campanha é todo o mês inteiro e é para o público, e dentro disso a gente tem o dia 9 e 10 de novembro como o evento científico, que é o WEISA, Web Meeting Internacional sobre Zumbido e Hipersensibilidades Auditivas. Gente, vocês já repararam? A gente é cheio de projetos, né? Pelo amor de Deus. Para quem não conhece a gente, é difícil guardar esses nomes.
Mas de qualquer jeito, só para resumir para você, tá? A gente está chamando uma pesquisadora que publicou recentemente um artigo sobre isso e a gente vai ouvir o que ela tem para falar e discutir em equipe, tá bom? Então, antes de eu ter uma posição, eu não ponho a minha palavra nisso, tá bom? Espero que você me compreenda. Doutora, depois de um estresse, ficou um chiado no meu ouvido esquerdo, zumbido. Fiz os exames que ele pediu, daí amanhã vou no retorno. Excelente, então tá bom, né? Então tá bom, boa sorte, Alice. Sei que você tá em boas mãos, tá bom? Vim cuidar do neto em Marília, mas sou do Piauí, é isso? Muito bom, Justina. Tomara que seja aquela coisa gostosa, viu? Quem mais? Obrigada. Tá. Doutora, começou um zumbido de repente. Tô tomando prednisona, 60mg e a ciclovir. Isso não me diz nada. Tudo bem que o zumbido de repente, seu médico deve ter associado com uma surdez súbita, né? Que ó, de repente, e tá tratando você com corticoide e antiviral, tá? Mas a nossa ideia é sempre assim, o que causou esse negócio? Se for um zumbido de surdez súbita, o que causou isso, tá? Então faz o que ele sugeriu aí nessa como medida de emergência, mas não deixa de investigar em paralelo, não, pelo amor de Deus, tá bom? Quem mais com perguntas? Doutora, tive resultados legais com alguns pacientes, mas apenas testes. Obrigada por responder. Tiago, é isso aí. Então, teste é sempre válido, tá? Só que, lembra, pra gente dizer isso aqui funciona, a gente precisa de uma metodologia um pouquinho mais robusta, né? Você fazer um teste com determinadas pessoas e você fazer um placebo com outras, né? E daí, às vezes, com o laser é difícil fazer um placebo, né? Enfim, vamos lá ver. Renatinha Sapatilhas, querida, estrelíssima, quanto tempo, bem-vinda, agora que eu tô vendo você aqui. Debe Carvalho, tudo bem? Bem-vinda. Enfim, vamos lá. É normal um adolescente de 12 anos ouvir zumbido sem causa aparente? Levei no otorrino e não deu perda auditiva. Jaque Pires, ótima pergunta. Se tem uma coisa que a gente tem visto com muito mais frequência também, é zumbido em criança ou adolescente. Então vamos lá. Eu moro em São Paulo, né? Aqui a 2 minutos da minha casa tem uma escola ótima, chama Colégio Santa Cruz. E em 2012 a gente fez uma pesquisa lá dentro com 170 alunos, adolescentes de 11 a 17 anos, 170, né? Que foram os que os diretores, os professores e os pais deram autorização, né? Porque trabalhar com adolescente é sempre um grupo muito, é considerado um grupo frágil para o Comitê de Ética em Pesquisa, então a gente precisa ser bem cuidadoso e ter trocentas autorizações, né? Bom, então, eu vinha, na hora que a gente fez essa pesquisa em 2012, eu vinha de uma outra pesquisa em crianças, né, de uma ex-aluna minha de doutorado lá no Rio Grande do Sul, que trabalhou com 506 crianças e achou 39% delas com zumbido. E eu falo que meu queixo caiu a primeira vez quando a gente viu esse resultado. Bom, como se não bastasse, eu me mobilizei toda aqui em São Paulo para fazer uma pesquisa com adolescentes. Eu falei, gente, como assim, né? Como assim 39% das crianças com zumbido e a gente não vê esse povo no consultório, né? E aí, fizemos essa pesquisa, Jaque, e dos 170, 93 daqueles alunos falaram, eu tive zumbido nos últimos 12 meses. E daí, quer dizer, 54,7%. Aí meu queixo caiu até o chão e nunca mais voltou na posição. Juro, é difícil a gente entender que a moçada tem zumbido pra caramba. Só que o que acontece? Convivendo com eles, conversando, puxa daqui, puxa dali. Primeiro, eles acham que é normal, que todo mundo tem. Muitas vezes eles já dormem com televisão ligada ou com algum som e daí tipo mascara, então eles não dão bola. Eles não contam aos pais. Meu queixo caiu também 3 vezes quando a gente foi dar o relatório final para os pais e eles falaram, ó, o seu filho tem zumbido, a medição deu tantos dBs, não sei o que, tal, tantos decibéis, né? Mas ele nunca falou nada, doutora, nunca falou nada. Pois é, entonces, né? Então temos uma realidade realmente bem interessante para a gente destrinchar um pouco mais, tá? Agora, a enorme maioria dos adolescentes com zumbido tem audição perfeita.
perfeita. Isso não isenta de ter alguma perda de audição, alguma lesão, porque a audiometria não vê, não capta, né? Não flagra lesões de até 30% das células da cóclea numa determinada região. Tá? Ela não flagra, então essa lesão precisa ser maior para dar. Então existe a chance de ser uma lesão por ruído, até porque 51% desses adolescentes com zumbido disseram que tinham zumbido depois de uma exposição a som, seja uma festa, uma balada, uma rave, fone de ouvido alto, né? Enfim, então a gente sabe que eles têm zumbidos, ouvidos mais vulneráveis, mas de qualquer jeito a gente tem que investigar essas coisas da ATM, tem que investigar as coisas da coluna cervical, porque é época de crescimento, né? Então a coluna às vezes vai fazendo escoliose, vai fazendo alteração da cervical, vai fazendo apertamento de dentes, vai formando os dentes a oclusão errada, vai comendo besteira, né? Porque, gente do céu, né? Se você vai na cantina aí das escolas, é muita porcariada que tem. Né? Então tem várias causas hoje, eu diria, para os adolescentes terem zumbido, como os adultos. Lembrando que o estresse, hoje a vida de adolescente não é fácil, né? A agenda de adolescente não é fácil, tá? Então, já que resposta longa para uma pergunta curta, porque o assunto é importante. Quem mais? Descobri hoje que a minha sobrinha de 14 anos tem zumbido. Olha a outra aí falando. Gente, aí, ó, duas perguntas diretas aqui de adolescentes. Ela disse que achava que era normal. Pronto, você tá validando o que eu falei, tá? Então, hoje, aliás, como fim daquela pesquisa que foi apoiada pela FAPESP na época, né? Que é uma agência de fomento à pesquisa aqui. A gente fez essa conclusão, né, que o zumbido é muito mais comum do que o que a gente imagina nessa faixa etária, e a gente sugeriu também para os pais perguntar, sem se alarmar. Gente, quando você quer receber uma resposta de adolescente direito, você não pode ir assim, né? Você não pode chegar chegando, né? Então, de perguntar sutilmente, ou então de comentar: ah, filho ou filha, hoje eu estava lendo um negócio sobre zumbido no ouvido de gente jovem. Você ouve algum barulho aqui? Então, puxa, não vai no... Você tem zumbido? Nossa, meu Deus, tem que marcar médico. Não põe minhoca na cabeça do filho ou da sobrinha, tá bom? Mas a ideia, se eles acham que é normal, eles ficam parados, eles não perguntam, né? Não comentam com os pais, com os tios, e eles não vão procurar ajuda, né? Então, a gente sabe que o zumbido não some sozinho. Se é para sumir, é sumir em geral com tratamento, tá bom? Enfim, então temos aí uma situation para pensar, tá bom? Epa, volta aqui. As crianças se dão melhor com isso, e palmas para elas, porque muitos adultos não suportam e são sem paciência. É isso aí. Juntando essas duas teses, no fim, essas duas pesquisas, a das crianças e a dos adolescentes, de fato, o que a gente vê é que existe uma habituação, uma adaptação super natural. Super natural. Tá? E o simples fato delas não vincularem zumbido com problema realmente faz com que, né, isso soe melhor para o cérebro, né, que não vai botar um sinal de alerta contra o zumbido. Então, a gente que é médico gostaria de investigar. Não achou nada, tá tudo bem, a criança está em equilíbrio, é excelente, não precisa tratar. Mas e se for alguma coisa tratável? Vai deixar por quê, né? Então, coisas para a gente pensar. Doutora, aqui que pode ser, ó, mais uma pergunta aqui, deixa eu ver como é que tá a lista das pessoas que já se voluntariaram. Ok, vamos lá. Doutor, o que pode ser aquela sensação de ouvido tampado, uma pressão? Natália, presta atenção. Então, ouvido tampado, o que pode ser? Do nariz ruim. Tá? Então, tô com gripe, tô com rinite, tô com sinusite, desci a serra, desci o avião, qualquer coisa que mexa na sua habilidade, na habilidade da tuba auditiva, arejar o nosso ouvido médio, tá? Então, nariz ruim é igual ao ouvido tampado com frequência. Outra coisa, a parte da mastigação ruim, principalmente quem aperta muito os dentes, então faz uma ginástica involuntária, desnecessária, ou quem mastiga
mais de um lado do que do outro, e daí tem o ouvido tampado daquele lado que sobrecarrega mais a musculatura. Então, uma causa muscular pela musculatura da mastigação. Outra causa muscular de ouvido tampado é aqui a musculatura do pescoço, tá? Então, pessoas que são muito travadas, que estão sempre contraídas, tem torcicolo com frequência, tá? Então, vizinho da frente, o nariz, o vizinho da frente e o vizinho de baixo, jejum prolongado, tá? Tampa o ouvido, mas daí é mais fácil de perceber, né? Porque é aquela pessoa que já tá na fome, já passou da hora de comer, seja um jejum sem querer, ó, não deu tempo de almoçar hoje. Ou o jejum intermitente para algumas pessoas, né, que não suportam o nível de restrição que fazem, precisam fazer menos, né? Ou então, que é super comum de tampar o ouvido, gente boa, super comum de tampar o ouvido, é a ingesta frequente de carboidratos num organismo, principalmente num pâncreas, que fica fazendo pico de insulina, tá? Isso é super comum. Então, precisa pensar em todas essas possibilidades para a gente esclarecer qual é a causa do ouvido tampado. Tá vendo? Vocês fazem uma perguntinha com uma linha e eu tenho que responder esse conjunto, porque o ouvido, eu falo para vocês, né? O ouvido é um órgão de conectividade. Ele conecta tudo com tudo. Juro, eu nunca vi um negócio assim. E olha que ele é marginalizado da medicina, né? Se não é a gente para pegar e falar assim, vem aqui, presta atenção que o lugar do ouvido é esse. Existe importância porque, justamente porque ele conecta tudo com tudo, a gente precisa aprender essa linguagem, né? E eu falo que o ouvido é um órgão frágil, que ninguém morre do ouvido, como morre do coração, como morre do cérebro, mas o ouvido é justamente o sinal de fumaça, que se eu já vi fumaça, eu já sei que tem fogo. Eu já sei que tem fogo. Aí eu vou ficar esperando o fogo aumentar pra quê? Né? Então, né? Então, essa é a beleza do ouvido. É um órgão de sinais sutis e pontuando que tem. Ou ele ou os vizinhos têm alguma coisa alterada. Cheguei agora, boa tarde, Félix Salem, boa tarde. Então é isso. Vamos lá, gente. Quem mais, só última chamada, quem mais quer ser a estrela da live hoje? Hoje eu tô querendo uma mãe, tá? Tá na temática do Dia das Mães. Então, quem é mãe aí e tá na vibe de contar pra gente aqui ao vivo, tá? Eu chamo daqui a pouquinho. Só tem que lembrar o quê? Rola tudo lá pra cima esse chat que vocês estão vendo aí e procura aquele botão lá do participar, porque aí você aparece aqui na minha lista, tá? Enquanto isso, eu vou terminando aqui pra gente poder chamar uma estrela. Ele parece um espírito, avisa tudo aquilo que nos faz mal. Val Souza, ótima resposta. Ah, figura. Bom, vamos lá, Paim Miolita. Sentia dor cervical e sensação de estar dentro da água antes de saber que tinha ansiedade. Ah, ok. Então, ó, sensação de estar dentro da água pode ser essa sensação de ouvido tampado que alguém perguntou aí. E daí, a dor cervical, antes de saber que tinha ansiedade. Tá, então, ansiedade, ó, química cerebral alterada, às vezes pode dar zumbido direto, mas às vezes ela pode fazer o quê? É um efeito na contratura muscular. E daí a contratura muscular pode dar zumbido, ouvido tampado, tontura, dor de ouvido empontada, etc. Tá? Então eu imagino que seja esse o raciocínio. Ansiedade, pegando a musculatura, contraindo de uma maneira sustentada e essa contratura tampando o ouvido e ou dando zumbido, tá bom? Beleza. Quem mais? Acho que eu cheguei no fim. Deixa eu ver. Aqui, a última. Escoliose pode estar relacionada com zumbido? Bom, você sabe que a coluna cervical é toda relacionada com o resto da parte óssea, né? Então, quem sou eu para dizer que não? Eu vou te dizer que tem muito mais pesquisa vinculando o ouvido com problemas na cervical, tá? Por proximidade.
Mas a gente sabe que a cervical muitas vezes não é um problema isolado. Ela já vem de uma escoliose, de uma lordose, de alguma alteração de quadril, de joelho, de pé, do jeito de pisar, tá? Então é possível que, eu vou deixar assim, é possível que questões osteomusculares, né, principalmente as que estão mais próximas do ouvido, possam comprometer o ouvido. Enxaqueca e zumbido se relacionam, nossa senhora, Kátia, e como, tá? Primeiro, pela enxaqueca ser uma dor pulsátil, né? Ela tem muito esse mecanismo de vaso contrai, vaso dilata, vaso contrai, vaso dilata, e é possível algumas pessoas começarem com zumbido na vigência de uma crise de enxaqueca. Mas a maioria das vezes, não é que a enxaqueca dá zumbido, é que a enxaqueca tem uma origem que é a mesma do zumbido, tá? Então, enxaqueca e zumbido e algo em comum aqui. Então, questões de ATM, questões de pescoço e super questões de metabolismo, tá? Principalmente quem hoje é adulto, faz a primeira consulta comigo e já fala assim, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma ordem para perguntar das coisas, né? Primeiro tudo de ouvido, depois a vizinhança. Então, quando eu pergunto de dor de cabeça, a pessoa fala, eu tenho dor de cabeça desde a infância, adolescência. Eu já sei que quando eu chegar lá embaixo, que é a hora de eu perguntar do intestino, a pessoa vai ter o intestino ruim. Que prende, que solta, que faz um monte de gases, né? Enfim, que come um monte de porcaria. É muito comum a gente ter enxaqueca desde a juventude por causa do que rola aqui no nosso processo digestivo. E também é frequente ter zumbido por causa disso. Então é isso, tá? Então as questões gastrointestinais são a base dessas duas coisas. Vamos lá, vamos chamar uma estrela. Ai, meu Deus do céu, quem que vai ser hoje aqui? Tem um nome aqui que é de um homem também, então eu não sei. Hoje eu quero uma mãe. Eu vou chamar aqui a Maria Luísa Melo Lima. Esteja aí prontinha, na fé, esperando só a gente chamar e receber esse convite. Enquanto isso, eu vou me achando aqui para anotar a sua história. Maria Luísa, você tá vendo a gente, querida? A gente tá vendo um chão ou um teto? Maria Luísa. E pior que tem uma latência entre o que eu falo e o que vocês recebem, então é capaz dela demorar para ver. Maria Luísa. Você que pediu para entrar, querida, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem? E agora, que eu chamo uma estrela mãe aqui para brilhar aqui com a gente. E eu tô vendo um teto. Maria Luísa, moça, vamos lá. Aparece aí que eu não quero tirar a sua chance de falar com a gente. Eu vou chamar também, então, aqui a Manuela, tá? Tá como Diego e Manuela. Que a gente não vai ficar sem ter estrela hoje. Pior que daqui do lado de dentro eu não consigo tirar ela. Vamos lá, a Manuela chegou. Tá vendo a gente? Sim! Tudo bem, queridona? Que bom, vai salvar a live aqui, hein? Então, peraí, deixa eu tirar. Se a Maria Luísa olhar pra gente, ela entra também e a gente fica com 2 estrelas. E tá tudo bem pra mim. Mas deixa eu pegar o seu nome. Então, Manuela, não é isso? Manuela. Tá bom. Da onde você tá falando, querida? Eu falo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. De Caxias. Você tá me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. E quantos anos você tem, querida? 34. Beleza. Quer me contar um pouquinho da sua questão do zumbido?
Sim, então, eu sou mamãe também, tenho 2 meninos. Feliz Dia das Mães! Obrigada, igualmente. Vi suas meninas hoje nos stories. Pois é, as minhas meninas 15 anos atrás, porque nem pensar de mostrar uma foto atual, que elas não gostam que eu mostre nada, Ah, nada, nada. Então foi um devem estar acordo. Eu falei, lindas. eu vou pegar o porta-retrato que tem na minha cabeceira de 15 anos atrás, vai ser ele. Você vai ver, depois que cresce, é uma dificuldade. Meu zumbido começou há 3 meses, mais ou menos. Do nada, sim, um belo dia, de noite eu escutei. E aí a primeira coisa, eu marquei otorrino. Pega só E um a pouquinho, ó. otorrino, Pega só um pouquinho, Manu. Pega só um pouquinho. E eu não consigo tirar a Maria Luísa aqui. Para mim só aparece por dentro, só aparece, porque ela tá com o som ligado alto. Maria Luísa, se você estiver ouvindo a gente, clica aqui no xizinho para você sair, então. Tem uma TV ligada junto, exatamente. Atrapalhando aqui um pouquinho. Mas vamos lá, vamos tentar, Manuela, vamos lá. Então, de Caxias do Sul, 34 anos, desculpa, há quanto tempo você tem zumbido, querida? 3 meses. 3. Ai, novinho, tá, ótimo, excelente. De que lado? Bilateral. Lateral, beleza. E como é que ele parece? Som do quê? Ele parece que eu saí de uma festa com música muito alta e ficou aquele quando eu volto para casa. Só Aquele que nunca mais pós-balada. nunca mais sumiu, é contínuo. Eu escuto mais à noite, sim, mas durante o dia, se eu parar para perceber, eu escuto. E aí eu até te mandei umas perguntas ali, porque recentemente parece que eu escuto barulhos que outras pessoas não escutam. Eu passo perto da geladeira, eu escuto um que o meu marido não escuta. O barulho do aspirador é diferente do que eu escutava antigamente. Então, eu andei lendo, não sei se é a tal da hipersensibilidade associada, né? Se tem a ver. Mas logo quando eu descobri, eu procurei a minha otorrino, né? Ela fez audiometria, eu já procurei o neuro, tem uma ressonância bem recente do cérebro normal. E ele pediu a ressonância, então, da coluna cervical, que eu ainda não mostrei. Então, antes da gente falar de exames, deixa eu puxar mais informações. Claro. Pode ser? Pode. Tá. Imagina assim, ó, se o seu zumbido nasceu nesse volume há 3 meses atrás. Hoje, ele está estável nesse volume, ele aumentou, ele diminuiu ou ele está com altos e baixos? Altos Evolução e baixos. do volume. Altos e baixos, Altos tá, e baixos. perfeito. E com o que ele piora, com o que ele melhora? Que você já reparou, Manu? Eu ainda não consegui estabelecer uma relação, porque logo quando eu fui na otorrino, a primeira coisa que eu fiz foi cortar a cafeína por 15, 20 dias. E não diminuiu nada. Mas em alguns momentos eu já notei que ele aumenta, mas é um aumento rápido que logo cede e volta para o padrão normal. Não é algo Uns segundos, tá. Segundos, assim. Ok. Mas eu não consegui estabelecer, assim, qual seria o gatilho. Tudo bem, tudo bem. Com o que você... Esquece médico, fono, esquece. É você com a sua vida e você conhecendo o jeito do seu corpo reagir. Com o que você acha que o nascimento do zumbido tem relação? Eu não quero acreditar que seja estresse. Eu não acho que seja estresse, porque... Não sei, nada mais aconteceu, sabe? É só o zumbido mesmo. E talvez em função do que apareceu na cervical, eu não tenho dor na cervical, eu tenho bruxismo, mas sempre usei a plaquinha. Então, isso que me intriga, eu não consegui associar, achar uma causa, por isso que eu tô procurando por tudo, assim, porque não faz sentido para mim. Então vamos lá, você tem uma dupla, zumbido e hipersensibilidade auditiva. Você passou a ouvir sons numa intensidade menor que adiante. Por exemplo, um som de geladeira real, você está ouvindo e o seu marido não está ouvindo, certo? Além do motor da geladeira, quando ela liga o motorzinho, eu escuto um som a mais, que é que me incomoda. Antes eu não ouvia isso. Tá. Secador de cabelo, parece que dependendo da posição que eu uso o secador de cabelo, ele faz um som diferente.
Perfeito. Daí você desliga o secador, aquele som some, aquele Sim, adicional. Tá. sim. Ok. Então, zumbido e hipersensibilidade auditiva. Me diz se você tem alguma outra coisa nesse ouvido. Perda de audição, sensação de perda, sensação de tampado ou tontura. Ou só esses Sensação de dois? tampado. Terceiro sintoma. Eu, cada vez que eu vou engolir alguma coisa, mesmo que seja saliva, eu escuto uns estalinhos. Uhum. Tá. Tontura, dor de cabeça, nada, nada. Esses estalinhos são bilaterais que você... Sim. Tá. Você tem... Ó, vamos lá, pegadinha, tá? Você consegue ter certeza que é só agora, pós-zumbido, que você deglute e ouve uns estalinhos? Não. Por quê? Isso já era anterior. Perfeito. Quando a gente deglute prestando atenção, é muito normal a gente ouvir um estalinho de cada lado, que pode ser um primeiro, um depois, ao invés dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, só para saber se isso é um sintoma novo ou se isso já existia dentro do que é o fisiológico da deglutição, tá? Então, Sim, tirando a hora, só para eu entender se é um terceiro sintoma ou não, tirando a hora de deglutir, você percebe, de boca fechada e sem deglutir, você também percebe estalo? Não percebo estalo, mas sinto que parece que está trancado e a constante necessidade de bocejar como se fosse abrir, mas não abre. Perfeito. Então tem a sensação do tampado, tá, em paralelo com isso. Então vamos deixar isso aqui como terceiro sintoma. Tontura não e sensação de perda auditiva não. Tá. Então 3 sintomas, certo? Beleza. Aí de cabeça você tem queixa? Você tem alguma coisa de dor de cabeça com frequência? De Não. dor aqui na ATM ou dentro do ouvido? Não. De dor na cervical? Não tem. Vamos pro intestino? Como é que é seu intestino? É bom? É ruim? Dá trabalho? Normal. Tá. Você se hidrata bem? Não tanto quanto deveria, né? Quanto mais eu ou menos? tomo água, mas eu acho que no máximo 2 litros, no máximo. Tá, ok. Tá, acho que a partir de 1,5 já, né? 2 é o ideal aí, mas de média, mas a partir de 1,5, né, já tá razoável, né? Que a gente vê gente que toma 1 copo, 2 por dia, né? Assim é uma judiação a gente ficar com pouquíssima hidratação, né? Tá, de hormônios, como é que você tá? Então, esse meu último bebê tem 1 ano e pouquinho, eu parei de amamentar há pouco tempo, mas o zumbido surgiu antes de eu parar de amamentar. Eu até no início pensei como é que estaria essa relação de hormônios ali da amamentação e os meus, enfim. Diabetes, tudo ok, fiz exame de insulina, fiz tudo da tireoide bem no início do ano agora. Estava tudo normal, eu estava só com a vitamina D baixa, que agora já faz um tempo que eu tenho reposto, mas os hormônios, assim, até o meu endócrino que fez toda uma investigação e aparentemente tudo normal. Assim, estrógeno, esses eu não tenho ainda, eu vou pra gineco agora no fim do mês. Tá, volta um pouquinho na linha do tempo. Por quanto tempo que você amamentou e há quanto tempo você parou de amamentar? Eu amamentei por 1 ano e 2 meses. E eu parei de amamentar há 3 meses, um pouco mais do que... Não, o zumbido surgiu antes, uns 15 dias antes de eu parar de amamentar. Tá, você já devia estar na diminuição, certo? Sim. Na diminuição da amamentação antes de tirar. Né? Você não tirou abruptamente, você foi diminuindo, né? Então vale a pena. Estrógeno, progesterona, prolactina, tá? Prolactina, vale muito a pena essa investigação aí, tá? De hormônio. Me conta de Covid. Teve, não teve? Há quanto tempo? Em abril de 2021. Eu fiz 2 anos agora de Covid. 2 anos, tá. Inclusive, eu estava grávida, então, desse bebê quando eu tive o Covid. Eu fiz as vacinas todas. E foi tranquilo o meu Covid, só que eu fiquei com a sequela de os cheiros, olfato. Até os hoje. Cheiros e os gostos trocados. Hoje já melhorou muito, mas ainda não é como era antes. Perfeito, perfeito. E me conta uma coisa, as suas vacinas, você falou, eu fiz as vacinas todas.
quando foi a sua última vacina Covid? A minha última vacina foi dia 21 de setembro de 2022, que foi a 4ª dose. A 4ª dose. Tá. Ok. Então, na linha do tempo, realmente não tem nada muito óbvio, né? A gente precisa ver essa questão com a amamentação. Então, os hormônios que estão faltando, eu acho que é uma linha de raciocínio interessante, tá? Por mais que a gente esteja estudando aqui o pós-Covid, o pós-vacina, né? É mais difícil a gente pensar num sintoma que apareceu foi setembro, né? Você falou? E setembro, aí, então quase os 6 indivíduos meses, surgem 5, em 6 fevereiro meses só. depois, né? É. Enfim, é mais difícil. E a sua Covid foi bem antiga. Você não teve nenhum evento infeccioso tipo suspeito de Covid perto do seu zumbido, mesmo que você não tenha ido testar. Tipo, alguém muito perto de mim teve, mas daí eu não tive nada. Enfim, sabe aquelas coisas que a gente subestima? Sim. Não, nada, até Tá, porque era verão, tava bem tranquilo. perfeito. E balada, como você falou, né? Parece aquele pós-balada. E ruído, teve aí alguma coisa na sua vida? Não. Eu sou professora, eu lido com barulho o dia inteiro, né? Mas de ensino fundamental, né? Mas não tanto, sabe? Não, não sei. Eu acho que eu não faria essa relação em função de barulho. Perfeito. Então, quando a gente não mata a charada aqui na live com a conversa, que é tudo que a gente consegue ter, né? Em geral, a resposta está nos exames, tá? Então, o que eu pensaria? Você lembra quanto que estava essa sua vitamina D baixa aí do começo do ano? 17? Horrível! Socorro! Socorro! E você fez mais alguma para medir depois de começar a tomar? Não, essa eu fiz em dezembro, tava 17, aí eu já comecei a tomar de 70 mil, 50 mil. Agora eu tomo de 10 mil para manter, depois do primeiro médico deu uma baita dose, e agora eu tenho mantido e eu vou agora na gineco, então pedir 6 meses depois para ver como ela tá. Então vamos lá, vamos pegar esse assunto da. Nossa, como tá bonito a cor do céu agora. Vamos pegar esse assunto e dar uma destrinchada, porque eu não sei o quanto ele vai ser importante para você, mas pode ser para outras pessoas, né? Então, veja, detectou vitamina D baixa. Primeira coisa, pode ter uma incidência familiar, tá? Então, por exemplo, na minha família tem muita gente com vitamina D baixa, tá? Não adianta a gente achar que vai conseguir vitamina D de comida, tá? A minha opção sempre é comer saudável, né? E conseguir os elementos das vitaminas e minerais de alimentos. Mas na vitamina D não dá, porque 90% dela vem do sol do meio-dia, daquele sol alto, aquele que a gente aprende a fugir, ou se for se expor, a gente aprende a usar protetor. Ou seja, não é um bom momento para absorção de vitamina D. Então, a suplementação acaba sendo algo cada vez mais importante. Bom, tá 17, horroroso. A vitamina D pelo laboratório é o ideal, o normal, não o ideal. O normal é maior do que 20. E a gente sabe que quanto mais você estuda a vitamina D, mais funções você descobre que ela tem. Então, eu sempre peço vitamina D para os meus pacientes, porque óbvio que tem a ver com o ouvido, senão eu não pediria, tá? Mas ela tem a ver com o ouvido, com o cérebro, com o intestino, com a pele, com a respiração, com a tireoide, com o pâncreas, né, para proteger de diabetes, de diabetes pré-diabetes, com a pressão, quer dizer, com os ossos, né? A bichinha tem muitas funções, porém, ela fica, vamos dizer assim, habilitada a fazer tudo que ela pode fazer por nós, em geral, quando a gente tem uma dosagem superior a 40. E olha, esses estudos de pós-Covid atuais, né, estão sugerindo que a gente mantenha a vitamina D maior do que 50, tá? Nossa. Então, eu sou tomo vitamina D 5 mil todo dia. Então, essa questão de entrar com 50 mil por semana, tá? E daí depois não dosar, você não sabe se aquela dose que você está absorvendo, que você está tomando, está sendo absorvida. Fora que vitamina D precisa de um alimento gordura boa
né, para ser absorvido. Então, quando eu vejo gente que chega tomando vitamina D, chega na primeira consulta, tá lá com 20, tá com um negócio michuruca, às vezes a pessoa tá tomando no meio da tarde, no meio da manhã, junto com alimento, gordura boa. O que é gordura boa? Ovos, carne, frango, azeite da salada, castanhas, abacate, coco, tudo isso é gordura boa, tá? Então, é a dose de tomar, é o tempo de tomar, é o momento de tomar e um bendito exame de sangue para medir de novo e ver e a eficiência disso daí, tá? Tem uma pesquisa, Manuela, tem uma pesquisa que eu peguei uma foto de uma pesquisa que eu uso para dar aula para otorrinos, para mostrar a importância da vitamina D, né? Porque eu sou daquelas que levanta a bandeirinha a favor da vitamina D. Então, a foto é de 2 ratinhos, né? Um normal, né? Com 4 meses de vida, 4 meses, um ratinho normal e um ratinho de uma raça que geneticamente não tem um receptor para vitamina D se ligar. Então, ele toma sol, né? Mas, né, a vitamina D não consegue fazer ação nas células, tá? Ele um problema genético dessa raça, tá? Então, a foto dos 2 ratinhos com... Espera aí que vai... Isso. A foto dos 2 ratinhos com 4 meses, um de frente para o outro, eles são parecidos. E daí, uma outra foto dos 2 ratinhos com 8 meses de vida. O ratinho normal, e o ratinho com deficiência de vitamina D, completamente pelado, envelhecido, tá? Então, você olha a foto e fala, nossa, né? Então, com 8 meses de vida, o rato tá como se fosse um ancião. E isso porque ele tem a genética... cadê a Manuela? Socorro, cadê a Manuela? Gente do céu. E aí? Deixa eu ouvir vocês, vai? Já que a Manuela sumiu aqui, deve ter apertado alguma coisa errada aí. Eu uso por semana a critério da minha médica. Dela, perfeito. Só que, mesmo que seja a critério dela, para sua segurança e para dela, é importante ter um exame de sangue para você atestar a eficiência dessa dose semanal. Tá? Então, para o seu corpo pode estar beleza, para o corpo de outra pessoa pode estar insuficiente, tá bom? Doutor, é bom tomar vitamina D com vitamina K2, excelente. Eu tomo depois do café da manhã. Lívia, depois do café da manhã, se o seu tiver gordura boa, ovos, por exemplo, tá? Se o seu café da manhã for frutas com granola, um café preto, alguma coisa assim, um pão, não é um bom momento para absorver, tá bom? Eu tomo depois do almoço, é isso aí. Vamos ver se a Manuela voltou aqui. Voltou, vou te chamar de novo. Vou te chamar que eu tô gostando aqui de você, do seu mistério. Voltou. Tá me ouvindo? Voltei. Sim. Voltou. Que susto, mulher. Que susto. Bom, então estávamos na vitamina D. Algo para você ver. Os seus hormônios, tá? Por causa da amamentação. Então, eu amamentei 10 meses na segunda filha e eu tive problema com prolactina, tá? Mas seria a prolactina alta ou baixa? Porque eu tenho problema de prolactina alta, sempre tive, eu trato isso. Tá, então, mas é só questão de ver se você tinha uma base e a questão da amamentação não descompensou a base que você tem. Tá. E lembrando que vitamina D tem esse nome, mas ela é um hormônio também, tá? Então, talvez o refinamento da sua origem de zumbido esteja nos seus exames de sangue, e por isso a gente investigando tudo que dá para investigar, a gente não consiga matar charada, tá? Então, e a outra coisa, peraí que eu só vou colocar para carregar aqui, que apareceu a luzinha. A outra coisa, Manu, qual é o não de normalidade do... Peraí, deixa eu só enfiar esse negocinho aqui, vai ficar torto. Pronto. Pronto, voltando. Então, o critério
não de normalidade da faixa do laboratório. Ah, então, sei lá, vitamina B12 deve ser de 300 a 900, por exemplo, tá? Mas qual é o ideal dentro dessa faixa que o laboratório coloca? Então, para tudo que é bom para o nosso corpo, o ideal é que esteja perto, mais perto do máximo. Tá. Para tudo que não é tão bom, o ideal é que esteja mais perto do mínimo. Mas para essa questão de vitaminas e minerais, que todos são importantes, olha lá, né? Divide a faixa do normal em 4 pedaços, o ideal ali é mais perto do último quarto, tá? Então é um jeito mais refinado de você olhar exame de sangue, porque senão alterações passam batido, tá? Então tudo é irritantemente, porém maravilhosamente cheio de mistérios, né? Cheio de diferenças, tá? Mas vamos torcer aí para você encontrar o seu caminho, né? E me conta uma coisa, de 0 a 10, quanto que o zumbido te incomoda? Olha, no início, acho que era mais perto de 10, sei lá, 7, 8. Agora eu tenho acostumado, então já me tirou o sono algumas noites. Aí quando eu descobri essa hipersensibilidade me assustou. Agora já me acostumou também. Eu percebo bem exatamente quando ela acontece, perto de certos aparelhos eletrônicos, né? Ou, enfim, elétricos. E acho que hoje um 6, né? Mas eu tô com essa coisa que eu preciso descobrir o que é e que eu não vou aceitar, que eu vou ter que viver com isso, né? Porque não, acho que alguma coisa não está bem, né? Acho que é só um sintoma, mas alguma coisa tem que não tá legal. Eu pensaria dessa maneira no quesito o zumbido e a hipersensibilidade estão aí para me mostrar que tem alguma coisa para eu fazer diferente, tá? Então, gostei dessa parte. A hora que você falou assim, eu não vou aceitar, me veio um negócio um pouco radical, que me entenda bem, tá? Eu não estou falando para você aceitar, mas eu estou te falando do que as suas palavras e o seu jeito, a sua entonação me passaram. E às vezes, quando a gente é muito radical num decreto, eu não vou aceitar, você, sem querer, na melhor das intenções, você tira do cérebro, você incapacita o cérebro para fazer o que ele tem de mais natural na face da Terra, que é ir de encontro ao processo de adaptação. E o processo de adaptação, lógico, desde que não seja coisa grave, que não tenha coisa para corrigir, mas o processo de adaptação é algo extremamente bem-vindo, tá? Então, de mãe para mãe, de mãe para mãe, se eu entendi direito, tá? Se eu captei direito, tá? Eu vou sugerir afrouxa um pouco o radicalismo do eu não vou aceitar, porque você não está fazendo nada de errado. Mas, se você tirar esse radicalismo, é possível que as coisas andem em paralelo. Então, você vai seguindo o seu caminho, buscando, mas sem uma coisa, uma carga de eu não vou aceitar. Porque o futuro a gente não sabe, né? Então, muita gente, acredita em mim, muita gente nessa vida tem zumbido e não dá um passo em busca de ajuda, porque o processo de adaptação é natural. E antes de eu te chamar, a gente estava falando do quê? De crianças e adolescentes que têm zumbido. Então, não é que não é para procurar ajuda, é para ficar sentado no sofá, se adaptando, acostumando, aceitando. Não, tá? O aceitar não embute não fazer nada. O aceitar embute olhar para aquilo de uma maneira mais leve. Me diz se eu cheguei em você. Sim, com Tá? certeza. Pronto. Missão cumprida, então, por hoje. Ô, querida, me conta uma coisa. Sua mãe tá viva? Sim, almoçamos juntas. Como é seu relacionamento com ela? Muito bom, muito Que bom. Nos damos super bom. bem. Uhum. Que bom, que bom. Fico contente de ouvir isso. Então, foi gostoso com seus filhos, né? Foi gostoso com a sua mãe. Foi muito E bom. tem uma pessoa aqui, que eu não lembro agora o nome, que falou que não tá tendo um dia das mães feliz aí. Eu esqueci, foi logo no comecinho.
Era uma moça também. Se ela estiver aqui, coloca de novo para mim. Porque eu quero ler para você, Manu, e para todo mundo, mas principalmente para essa moça que falou que não estava tendo um Dia das Mães gostoso. Tá dando para me ver? Sim. Ok. Eu quero ler umas palavrinhas que mexeram comigo e quero o jeito de eu vincular Dia das Mães ao zumbido. Então, provavelmente, eu não sei se você conhece a minha história de zumbido. Você conhece? Não. Então, tá bom. Então, vamos lá, que vai servir para você. Você vai de instrumento para todo mundo aqui, né? Então, veja, eu tive zumbido, em julho vai fazer 24 anos, quando a minha mãe morreu, né? E provavelmente eu vou me emocionar, tá bom? Segura as pontas aí, que é sua vez agora. Então, a ideia eu tinha um ótimo relacionamento com ela, mas o que acontece? Olha só, eu já era médica, vivia fora de casa, né? Porque faculdade de medicina, mais plantão, aquela vida do cão, né? Aí quando eu chegava em casa, eu queria era dormir, né? Para compensar todo o estresse. E daí minha mãe teve um quadro de tosse depois de um resfriado, né? E aí ela veio me contar e eu falei, mãe, mas tá tudo bem, é normal, né? Tosse depois de resfriado vai às vezes 10 a 15 dias, né? Que tosse é um porre, né? Depois de resfriado, né? Bom, enfim, para não me incomodar, a minha mãe foi procurar ajuda por causa da tosse, foi lá no Instituto do Coração, fez um raio-x, o pulmão direito dela estava minúsculo. Por quê? O fígado tinha crescido, olha só, o fígado tinha crescido, empurrado o pulmão para cima e o fígado já era metástase de um tumor de intestino. Olha o que essa mulher passou sem ter sintomas, né? Então, tumor de intestino dando metástase no fígado, empurrando o pulmão para daí ela ter o quê de sintoma? Tosse, né? Nossa. Depois de um resfriado. Então, pensa num tumor disfarçado pra caramba. Bom, mas ela morreu e daí juntou aquela coisa de filha que perde a mãe com a médica que perde a paciente, uma puta de uma culpa. Uma puta de uma culpa. É nada menos do que isso. Então, a dor da perda, do abandono e a culpa. Bom, na missa de sétimo dia, eu comecei com o zumbido do lado esquerdo, né? Enfim, eu já estudava zumbido há 5 anos, né? Só acreditava na parte física. Então, essa também vai para você, porque a gente roda o corpo mesmo para ver a parte física. E por isso que a gente enche o paciente de perguntas e de exames complementares. A gente sai caçando causas físicas. Mas, de fato, teve que acontecer no meu ouvido, pesquisadora, que já estava há 5 anos na época, um zumbido do lado esquerdo, na missa de sétimo dia da minha mãe, para cair a ficha. E olha, nem caiu a ficha no dia. Eu precisei de outras pessoas ainda, tamanho ceticismo que eu tinha na época, eu precisei de outras pessoas para falar, Tani, você não acha que isso pode ser do seu luto? Mas eu nunca tinha ouvido falar que zumbido podia ser um sintoma psicossomático, né? Enfim, então é só para a gente ver que sim, estresses podem causar zumbido, né? Então, sempre quando a gente vira do avesso, olha os exames de sangue com esse olho de quem quer enxergar, né? E não acha, a gente precisa pensar nessa possibilidade do estresse, sim, tá? Então, também eu te faço essa sugestão. Abre seu coração para quem sabe. Eu não estou falando que é, mas quem sabe, tá? Porque quando você falou uma frase bem interessante, eu não quero acreditar que seja estresse, tá? Eu não quero acreditar. Eu falei por isso que motivos para estar estressada eu teria, né? Mas Viver eu penso assim? que primeiro eu teria que descartar qualquer coisa física para então. Mas assim, só se for um estresse crônico, assim, porque eu não tenho um pico de ansiedade, uma coisa que eu perceba, nossa, hoje eu tô muito estressada, mas que talvez esteja se acumulando em função de 2 crianças pequenas, 40 horas dando aula, que pode ser, pode, óbvio que pode, mas eu não quero acreditar que seja isso, me parece que tem alguma coisa que, assim como veio, eu teria que tomar um remédio e sumir, sabe? Eu quero acreditar nisso. Eu sei
querida, eu sei. Então, na verdade, eu só estou colocando ideias para você suavizar. Eu achei você perfeita do começo ao fim. Tudo que você falou tá perfeito, tá? Mas é um pouquinho da experiência da gente, tá? De detectar, às vezes, da onde vem a fonte de sofrimento. Porque, às vezes, não vem da presença do zumbido. Às vezes, vem do jeito que a gente encara a presença do zumbido. Tá? Então, e por isso que eu falei do cérebro. O cérebro é seu melhor amigo. A hora que você decretou, eu não aceito isso, ou não pode ser, ou não é, pronto, você tira a naturalidade que ele tem de adaptação. Tá? Então, eu não quero você tirando nada do seu cérebro. O cérebro é seu melhor amigo. Agora, se você bota um vínculo de peso, de perigo nele, ele tá lá monitorando o zumbido para você. E aí não precisa, porque parece que o zumbido é o inimigo e o zumbido é só quem está te dando o sinal de que está rolando o inimigo. E daí você direciona toda a sua atenção para o amigo que está te avisando. E você faz dele um inimigo. Então é monitoração direta do zumbido. Você entende o rolo que é quando a gente decreta um negócio assim? Então é isso. Entendo. Tá? Mas, enfim, esse era o vínculo que eu ia fazer entre Zumbido e Dia das Mães, que eu vou postar essa live daqui a pouco, vou colocar isso daqui. Mas eu vou expandir, né? Porque eu fiquei mexida com essa coisa de Dia das Mães, sempre mexe comigo por, nossa, fazer tudo que a gente pode para ser uma boa mãe, e mexe comigo porque é sempre uma lembrança da minha mãe também. Então, vou ler para você, moça. Olha, abre todos os seus ouvidos aí, né? E vai que você tem pensamentos ou sentimentos de mãe que podem estar aqui. Então, é para você também. Somos todos imperfeitos, sendo mães imperfeitas ou sendo gerados por mães imperfeitas. E tá tudo bem assim, da gente ser imperfeito. São as nossas perfeitas imperfeições. Eu quero hoje, aqui nessa live, honrar minha mãe, cuja partida me gerou um zumbido como nítido sinal da minha reação de abandono. E esse mesmo zumbido desapareceu quando eu transformei o abandono numa presença constante no plano espiritual. Então, hoje, eu homenageio todos que já se foram, todas as mães que já se foram, tá? E todos os filhos das mães que já se foram. E eu também quero me honrar, que sou como um nítido sinal de aceitação, eu que sou aqui mãe de 2 filhas que vieram ao mundo e de um que não veio. Então, eu espalho hoje o meu amor a esses 3. E com isso eu quero homenagear todos os abortos. Isso é forte. Isso mexe muito com a gente. Eu sou mãe adotiva de 3 filhos. O zumbido, a misofonia e a hiperacusia. Porque eles estavam sozinhos e marginalizados na medicina quando eu cheguei, né? Eles são as ovelhas negras, como diria a Rita Lee, que se foi recentemente? Não, eles cumprem um baita de um papel. Com coração de mãe, eu consegui entender a dor que eles representam, que eles expressam, e os gritos de socorro que eles precisam dar para nos avisarem que os nossos ouvidos foram agredidos por alguma coisa. E por isso eu homenageio hoje todos os alertas que o corpo nos dá, porque o corpo é lindo, tá? Enfim, e para terminar, por causa desse trio, eu falo que eu sou mãe científica de um monte de gente. Um monte. Até perdi a conta de muitos profissionais que ficaram um tempo comigo, seguiram seus caminhos. Hoje, alguns estão atuando em outros estados, em outros países, né? Eu não sei nem quantos são, nem sei o nome de todos eles. Mas eu espalho gratidão pelo tempo que nós passamos juntos, porque cada um levou algo de mim e deixou algo de mim. Então, com isso, eu homenageio a ciência. E eu virei mãe de incontáveis pessoas, com ou sem rosto, com ou sem nome, aqui nesse grupo de apoio, que sofrem por um motivo ou por outro, todos juntos e misturados. E isso inclui todos vocês. E assim, eu homenageio o meu querido grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido. Então, eu precisava hoje, no Dia das Mães, tirar isso do meu coração e passar aqui para todos vocês, que eu amo esse trabalho que eu faço, mas ele só é possível porque eu tenho todos vocês ouvindo,
prestando atenção, repassando, fazendo perguntas, senão isso jamais seria um grupo se fosse só pelo meu coração. Faz sentido para você? Nossa, eu me sinto privilegiada de ter sido chamada justo hoje. O meu zumbido surgiu há 3 meses, mas eu cheguei a te conhecer há menos do que isso, porque quando eu comecei a pesquisar, que aí me apareceu, e desde então tem sido mais leve, porque eu vejo que eu não tô sozinha, né? Muita gente, muito mais do que eu imaginava. E a tua fala me emociona em todos os sentidos, todos os pontos que tu tocou, de alguma forma me lembrou alguma coisa, né? Inclusive a história da tua mãe, que é muito parecida com a história da minha avó. Então, a minha mãe, hoje, no Dia das Mães, não estava tão feliz porque sente falta da mãe dela, que é a minha avó. E, enfim, só agradecer, vou continuar buscando, mas então de uma forma mais leve, dentro do possível, né? Para, se for o caso, me adaptar e aprender, então, a conviver com isso, se for o caso, né? Mas acho que tô no caminho certo e te agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, por todos os ensinamentos nessa 1 horinha aí, que foram muitos. Não, você foi maravilhosa contando a sua história, tanto maravilhosa para mim, e você foi maravilhosa para o grupo, tenho certeza, tenho certeza. Então, tamo junto. Mas, ó, só para fechar aqui, a ideia não é, se for o caso, ter que me acostumar. É tirar o peso e deixa fluir. O corpo sabe se melhorar. Se a gente detecta e ainda ajuda, melhor ainda, tá? Mas a hora que você põe um rigor é que me dá um receio, sabe? De você interferir negativamente e sem querer num fluxo que poderia ser mais leve, tá? Então, o quanto a gente puder deixar o processo que você está fazendo super bem. Eu fui procurar ajuda, eu vi isso, eu estou fazendo isso, né? Veja a coisa dos hormônios, tá bom? E veja a bendita da vitamina D, quanto é que tá, tá? Porque senão a ideia é mudar a sua dosagem para que depois de 2 meses de uma nova dosagem, você consiga fazer um novo exame de sangue e ver. Tá lá nos 45, 50 ou não cheguei ainda. Meu corpo não absorve e eu preciso da injetável, tá? Então tem etapas aí para você seguir. E não pense que você não vai estar fazendo nada. É só a questão de segue fazendo as suas coisas com coração mais leve. Tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Então, um abraço aí para você, de mãe para mãe, com categoria. Manda um abraço meu para sua mãe, por favor. E fala para ela mandar um abraço para a mãe dela, tá? Porque essa corrente vai chegando onde tiver que chegar. Eu acho que isso é importante. Tá bom, querida? E, gente, eu tô lendo agora aqui os agradecimentos de vocês. Ó, não vou nem ficar mais falando, porque senão eu vou me emocionar de novo, tá bom? Mas é isso, é bom demais para mim ter vocês aqui, tá? Então agradeço profundamente. Vou postar aqui, se vocês puderem, reposta aí para os amigos, marca, tira foto, marca a gente, que eu acho que isso tudo é um movimento que ajuda, tá bom? Então, um beijo no coração aí de todo mundo. Tá bom, querida? Tchau, tchau. Obrigada. Até.